Boa tarde, galera do terceiro ano. Ei, você do terceiro ano, continua os estudos. Nós estamos trabalhando para você, fera, não desistir. Olha o apoio do EducaPE para você, aluno. Um abraço em especial todos os alunos da Rede Estadual de Pernambuco e em especial ao terceiro ano A e ao terceiro ano B da Escola Cônego Jonas Taurino. Ei, guerreiros, continua os estudos, faz tua atividade, vai fechar o CIEP no dia 23, que é sexta-feira. Manda a devolutiva para os professores, que é importante para você e para o colégio. Um abraço para todos. Olha, outro aviso. APP Conecta aí, descobre teu e-mail institucional e vem interagir conosco. Vai lá nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e tá assim de aula para você. É só você se interessar, correr atrás, que é o teu futuro e o teu sucesso. Estamos aqui para te apoiar. Força, terceiro ano! A aula de hoje, o tema de hoje, com o professor Alexandre Nogueira, é uma revisão. Em inglês, review. Do you understand? Review. E escreve direito, vice. Não erra, não. Eletrostática. Eletrostática. Estuda as cargas em repouso. Simbora, meu povo. Eletrostática é a parte da física elétrica que estuda as cargas paradas em repouso, eletricidade estática. Corpo eletrizado é um dos conceitos mais importantes. Um corpo se diz eletrizado quando as quantidades de prótons e de elétrons são diferentes. Ele pode estar eletrizado, Aninha, com carga positiva, tendo falta de elétrons. Ele pode estar eletrizado com carga negativa, tendo excesso de elétrons. Se ele tiver a mesma quantidade, está neutro. Isso é quando tem falta ou excesso de elétron. Olha o design. Olha aí o modelo do átomo de Bohr. Você tem um átomo de Rutherford Bohr. Flavinho, Bruno, olha o átomo de Bohr aí, a parte central chamada de núcleo do átomo. Reside os prótons e os nêutrons presos no núcleo do átomo e na eletrosfera, órbita dos elétrons. No núcleo, os prótons têm carga elétrica positiva, os nêutrons não têm carga elétrica e na eletrosfera, órbita dos elétrons, carga negativa. Esse meu povo, é a carga elementar. O E é de elementar. Elementar, meu caro Watts. Elementar quer dizer a menor carga existente no universo. 1,6 vezes 10 a menos 19. Se for um próton, é essa carga positiva. Se for um elétron, é essa carga negativa. Presta atenção para a gente explicar o que é um corpo eletrizado. Um corpo eletrizado é aquele que tem falta ou tem excesso de elétrons. Olha para mim. A gente nem fala... Olha, Aninha, foca, feito Fábio Júnior, foca em mim. Ó, preste atenção, meu povo. Quando a gente fala eletrizar, quando a gente fala mover carga, nem fala em próton, nem fala em nêutron. Nunca faça isso. Nunca diga ganhou próton, perdeu próton, nêutron. Nada. Porque o próton e o nêutron estão no núcleo do átomo, presos. As partículas que vão se mover são sempre o quê? Elétron. Um corpo pode ganhar ou pode perder o quê? Elétron. Se ele ganha elétron, adquire carga negativa. Se ele perde elétron, adquire carga positiva. Aí tem que se fixar nisso. As partículas que se movem são sempre os elétrons, porque estão localizados na camada mais periférica. Então, olha na tela, gente. A primeira bolinha que tem aí é um corpo que não está eletrizado. É um corpo que está eletricamente neutro. Olha direitinho, gente. Conta
Quantas partículas positivas tem essa esfera? Na primeira, ela tem quantas partículas positivas? Não são 4? E olhe quantas partículas negativas também. 4. É como se fosse mais 4 com menos 4. Ei, meu povo, tu tem mais 4 com menos 4. A carga total dá quanto? 0. Então, esse corpo não está eletrizado, ele está o quê? Neutro, descarregado. Ele não oferece efeito elétrico nenhum. Exemplo, você entra numa reunião no condomínio, você vai numa reunião do seu prédio, aí começou a reunião, você entrou mudo e saiu calado. Se você entrou mudo e saiu calado, para a reunião você foi o quê? Neutro. Você nem teve uma visão positiva nem negativa. Então, dizer que um corpo é neutro é dizer que a quantidade de carga total é nula. Vamos agora observar a minha segunda esfera, gente. Conta quantas partículas positivas ela tem. Aí tu contando as partículas positivas, que são 4. Conte agora as partículas negativas, que são 2. Então ele tem 4 cargas positivas e tem 2 cargas negativas. Então esse corpo está eletrizado positivamente. Ele tem falta de elétrons. Ele falta 2 elétrons. Então, um corpo que tiver falta de elétrons tem carga positiva. Já a última esfera, povo de Deus, conte as partículas negativas, por favor. 4. Conte as positivas. 2. Eletrizado negativamente. Olha para mim. Ele pode estar não olha para mim. Ele pode estar eletrizado de 2 formas, meu povo. Ou com falta de elétrons com carga positiva, ou com excesso de elétrons com carga negativa. Se ele não tiver nenhuma coisa nem outra, ele está o quê? Descarregado, ele está neutro. Pensando assim, já percebemos qual é o sinal da carga elétrica. Saber quando o corpo está ou não está eletrizado. É contar o sinal da carga elétrica. Vai ter sinal positivo se o corpo tiver falta de elétrons. Vai ter sinal negativo se o corpo tiver excesso de elétrons. Agora, meu povo, a gente vai medir a quantidade de carga que um corpo possui, chamada de quantidade de carga elétrica de um corpo, representado pela letra Q, de quero, de quantidade de carga. É o produto. Quando eu falo produto, é vezes, é a multiplicação do número de elétrons em falta ou em excesso pela carga elementar. Olha a fórmula, gente. Q igual N vezes E. Q de carga, N de número e E de carga elementar. Para tu lembrar, é Q, né, mané? Então, Q, né, mané? Q de quantidade de carga, N de número e E de carga elementar. Essa é a forma do Q, mané, ok? Vamos explicar melhor. Vamos pensar um pouco. Olha o pensador. Recordar é viver um amor, não é, Aninha? 2 vezes, 3 vezes, você recorda assim, eita, tempo bom que eu fui feliz. Então, Q é igual a N vezes E. Q é a quantidade de carga, N que representa o número e E é a chamada carga elementar. Vamos supor que um corpo perdeu 3 elétrons. Imagine que um corpo perdeu 3 elétrons. Se ele perdeu 3 elétrons, ele fica com carga positiva. Eu pego 3, multiplico por 1,6, vou achar 4,8 coulomb. O corpo estava neutro, perdeu elétron, carga positiva. Se ele estava neutro e ganha elétron, carga negativa, entendeu essa manha? Se o corpo está neutro, o povo de Deus ganha elétron, adquire carga negativa.
Se ele está neutro e perde elétron, adquire carga positiva, a manha é essa, a malícia é essa. Don't forget, não esqueça. Unidade, é importante isso. Toda vez que você conhece na física uma fórmula nova, você, além da fórmula, você tem que perceber qual é a unidade que você vai trabalhar. A unidade de carga no SI. Povo de Deus, SI quer dizer Sistema Internacional. É o Coulomb, chamado de Charles Augustin Coulomb. A gente diz Coulomb, não é Coulomb não. Lei de Coulomb, unidade de carga elétrica. Olha a malícia. Milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb, que são as unidades especiais. Mili, micro, nano e coulomb. Aí tem uma tabelinha com o nome, com o símbolo e com o valor. Se eu te disser, por exemplo, 7 microcoulomb, se eu te disser 7 microcoulomb, é o 7 vezes 10 a menos 6. Se eu disser 9 milicoulomb, é o 9 vezes 10 a menos 3. Não esquece desses símbolos. Mili é a milésima parte, meu povo. 10 a menos 3. Micro é 10 a menos 6. Nano é 10 a menos 9. E pico é 10 a menos 12. A carga elétrica é grandeza escalar. Como assim, professor? Porque para se definir a carga, você só precisa do número e da unidade. Até o librista hoje sabe disso. Escalar e vetorial, ele já aprendeu, ok? Escalar, só número e a unidade. E vetorial é número, unidade, direção e sentido. Então a carga é escalar. Já o deslocamento é uma grandeza vetorial, porque você precisa saber o valor, a direção e o sentido. Então carga elétrica, meu povo, é escalar. Bom, vamos falar agora nos processos abençoados, chamado processos de eletrização. Você tem um corpo neutro e você pode fornecer moral para ele, você pode fornecer carga elétrica para ele, você pode eletrizar um corpo neutro, na realidade, de 3 formas. A primeira que aparece em tela cheia, segunda linha com design, é a eletrização por atrito. É quando você atrita materiais diferentes. Você fricciona, atrita materiais distintos. Na eletrização por atrito, os corpos adquirem cargas iguais, porém de sinais contrários. Ó na tela, gente, eu estou atritando materiais diferentes. Deus ajuda quem trabalha e estuda, Aninha. Nós estamos observando que são materiais diferentes. Você tem um pano e você tem um bastão, que vão ser atritados. Vamos supor que um perde elétron e o outro ganha. Quem perde elétron adquire carga positiva e quem ganha elétron adquire carga negativa. Olha para mim, agora eu posso dizer, né? Olha para mim, Aninha, valeu, tu é uma guerreira. A eletrização por atrito, eles se eletrizam com cargas que têm o mesmo valor, só tem sinais diferentes. Por exemplo, se um é mais 3, o outro é menos 3. Se um é menos 5, o outro é mais 5. Eu pego um canudo ou então um pente e pentio os cabelos de quem tem os cabelos. Você atrita o pente aos cabelos, você tem o pente e os cabelos ficam eletrizados com cargas diferentes. Se o pente perde elétron, eletriza positivamente. Se o cabelo ganha elétron, eletriza negativamente. Há uma transferência de elétrons de um corpo para o outro. Muito bem, você pode fazer essa pegadinha em casa. Olha para mim, pega um canudo de plástico, aqueles canudinhos que você vai tomar o refrigerante. Aí pega o canudo e pega uma folha do seu caderno, tá ligado? Uma folha do caderno e um canudo. E chama o pessoal de sua casa, vai fazer uma apostinha e ganhar R$10.
Pega o canudo e uma folha de papel. Aí pega o canudinho e vai colar assim na parede. Mostra assim, eu vou colar na parede. Aí ele não ficou. Aí tu quer apostar que esse canudo vai ficar colado na parede? Aí tu pega e faz atrita. Tu pega o canudo e atrita na tua folha. Atrita bem com força mesmo. Quando você atritar bem muito de quente, pega o canudinho, bota na parede, grudou. Passa R$10 para mim, porque você atritou, você eletrizou por atrito, onde ficam com cargas de sinais diferentes. Eletrização por atrito é a nossa opção. A segunda opção, povo de Deus, é quando você vai eletrizar um corpo neutro por contato. O próprio nome já diz, contato. Um corpo entra em contato com o outro. Eles se eletrizam com cargas que têm o mesmo sinal. Deus o livre isso, você pega na tomada levando choque, está levando o maior choque, a pessoa quer salvar você e pega na sua mão para lhe salvar também. Leva choque, porque a energia passa de um para outro. No contato, os dois vão se eletrizar com cargas que têm o mesmo sinal. Preste atenção, mesmo sinal. No atrito são sinais diferentes e no contato são sinais iguais. E a última, meu povo, é chamada indução. A indução é uma eletrização à distância. Na indução eletrostática ocorre uma separação, uma polarização entre as cargas positivas e negativas do corpo. Olha o desenho. Um corpo positivo aproximou-se de um corpo neutro. Um corpo positivo aproximou de um corpo neutro. Desse corpo neutro, ele atrai os elétrons de uma camada para outra. Os elétrons estão sofrendo uma força atrativa. Aí, na presença dele, tu fez um aterramento. Se ele estava neutro e começou a subir elétron, olha o que acontece. O indutor é positivo e o induzido fica negativo. Eles se eletrizam com cargas que têm sinais diferentes. Olha para mim. Pode olhar para mim, Aninha? Isso, valeu! Então vai dizer assim, são 3 processos que se pode eletrizar um corpo neutro. Atrito, contato e indução. No atrito e na indução, eles se eletrizam com cargas que têm sinais diferentes. E o único processo onde se eletriza com cargas de sinais iguais é o contato. Leva o choque também o outro. Bom, povo de Deus, a eletrostática está fundamentada, está centrada, está apoiada em 2 princípios básicos. O primeiro princípio é o princípio da conservação das cargas. No sistema eletricamente isolado, a soma das cargas antes tem que ser igual à soma das cargas depois. A soma é conservada. Olha na tela, gente. Vamos supor que A tem a carga 9. Vamos supor que B tem a carga 6. Eu estou falando antes. Antes, A tem carga 9 e B tem carga 6. Some as duas. Somando 9 com 6, 15. Valeu! Vamos supor que depois, olha, A não tinha 9. Vamos botar assim que ele perdeu 2. Se ele tinha 9 e perdeu 2, ficou com quanto? 7. E o outro que tinha 6, ganhou os 2, ficou com quanto? 8. Então um fica com 7, o outro fica com 8 depois. Some. Então a soma dá 15. O que você somou antes tem que ser igual ao que somou depois. É por isso que é um princípio da conservação das cargas. O que um corpo pede, o outro ganha. Então a soma antes é igual à soma depois. Ei, Nogueira, eu fui teu aluno lá no GEL, lá no COC, lá no PhD em 2000. Eu fui teu aluno lá em 2000. Rapaz, tu tá conservado, viu, Noga?
Eu fui teu aluno lá no GEL, lá em 2000, eu falei com ano 2000, tá conservado. Elogiou. Se eu estou conservado, eu estou igual lá em 2000. Agora os caras disseram, poxa, Nogueira, eu fui aluno teu em 2000, tu tá acabado, dissipado, cachaça, maconha, droga, foi o quê? Tá acabado, bicho, dissipou. Mas o cara não disse isso não, disse que eu estou conservado. Então o princípio, Aninha, da conservação da carga, diz, meu amor, que a soma antes tem que ser igual, a soma o quê? Depois, a carga se conserva. E o segundo princípio, que é o princípio mais básico, que é o princípio mais tranquilo do mundo, é aquele que é chamado atração e repulsão. Chamado princípio de Diffey. Olha o francês. Diffey é o princípio da atração e da repulsão. Olha o chiquê. Cargas elétricas de mesmo sinal, elas se repelem e de sinais contrários se atraem. Olha no popular, olha para mim. Olha, no popular, os opostos, Aninha? Os opostos se atraem. E dois bicudos não se beija. Dois bicudos, muita gente igual, assim, aquele casamento que acaba igual, vai terminar em separação. Mas uma esposa pensa do jeito do marido de outro, um completa o outro, vai viver 10 mil anos, porque os opostos se atraem, se liga nisso. Então as cargas que têm o mesmo sinal, mais e mais, menos e menos, elas se repelem, mas os opostos, meu filho, se atraem. A força elétrica pode ser atrativa e repulsiva. Ei, meu povo, valeu, até a próxima aula e fica com Deus!